Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre a estrutura dos genomas. Bom, o tamanho do genoma, há algum tempo já se sabe, né, que o tamanho do genoma tem a ver com quanto maior o genoma, maior o núcleo, né, da célula, quanto maior o núcleo, maior a célula, tá certo? A gente tem aqui alguns exemplos de diferentes organismos, peixes, galinha, né, os anfíbios, salamandras, e você tem que organismos com mais conteúdo, mais genomas maiores têm núcleos maiores e, eventualmente, células maiores. E que está inversamente relacionado à taxa de divisão celular. Então, quanto maior a célula, menor essa taxa de divisão celular. Certo? Então, o tamanho do genoma vai influenciar o tamanho da célula e também a divisão celular. Isso está associado a vários processos, taxa metabólica, o tamanho corporal, geralmente células maiores estão associadas a organismos maiores, a complexidade de órgãos e tecidos e a taxa de desenvolvimento. E o tamanho do genoma, ele é influenciado por vários fatores, que é o que a gente vai ver, né? Então, pode ter duplicações, erros na replicação, elementos transponíveis, inserções, deleções e mutações cromossômicas. Uma ideia que se acreditava, né, que é uma ideia que faz sentido, né, um senso comum, que quanto mais complexo o organismo, mais complexo o genoma. Mas não é isso que a gente observa. Então, quando a gente compara, por exemplo, né, no eixo X aqui, o tamanho do genoma de diferentes organismos, diferentes grupos, né, a gente vê que, de fato, procariotos, né, a bactéria e a arqueia têm genomas normalmente menores, tá? Então, estão nessa faixa aqui, em termos de megabases, né, até 10 megabases, por exemplo. Quando a gente pega os eucariotos, você vê que tem uma variação muito grande. Você tem eucariotos que têm genomas muito pequenos, menores do que procariotos, mas você tem outros que têm genomas muito grandes, né? Inclusive, eucariotos protistas, né, aqueles eucariotos que não são animais, plantas nem fungos, podem ter genomas muito grandes, tá? Algas têm uma variação muito grande, fungos tendem a ter genomas relativamente menores quanto comparados a plantas vasculares, por exemplo. Artrópodes tem uma variação muito grande, assim como vertebrados, e mamífero, o genoma humano está aqui, né, não é dos maiores genomas que existem. Então, né, não existe uma correlação entre a complexidade dos organismos e o tamanho do genoma. Tá? Aqui uma comparação, né, com uma filogenia de vários eucariotos. Então você vê que tem vários animais aqui. Então, por exemplo, né, esse peixinho aqui tem um genoma muito maior do que o genoma humano, quase o dobro, né? Salamandra tem genomas grandes também. O Cenorhabditis, que é aquele verme modelo, né, ele tem um genoma também mais ou menos do tamanho do humano. O arroz tem um genoma muito grande, né, muito mais do que o dobro do genoma humano, tá? Os eucariotos que não têm tecidos, né, que são multicelulares, mas não têm tecidos, né, então são esses que estão representados por asterisco, de fato têm genomas menores. Então o fato de ter uma estrutura mais complexa organizada em tecidos talvez tenha um pouco a ver, mas aqueles que não têm esses tecidos têm genomas um pouco menores, né? Então, assim como procariotos tendem a ter genomas menores. Então tem alguma correlação, mas não tem a ver com a complexidade, pois dentro de eucariotos você vê que né, a complexidade não está associada ao tamanho do genoma. Quando a gente olha, né, esse gráfico aqui está mostrando o quê? O tamanho do genoma aqui, em megabases, tá? E aqui, bases que codificam, tá certo? Que codificam proteína. Então, o que acontece? Quando a gente olha para esse gráfico, aqui tem vários tipos diferentes de organismos, procariotos, né, vírus, eucariotos unicelulares, plantas e animais, por exemplo. O que a gente observa aqui? E aqui, para esses organismos mais simples, né, então, procariotos e eucariotos unicelulares, existe uma correlação entre o tamanho do genoma e a parte codificante. E, de fato, para esses organismos, tem essa linha de 100% aqui, porque 100% do genoma é codificante. Tá? Então, para esses organismos, o genoma é todo, ou quase todo, codificante. Tá? Essa linha aqui mostra aqueles organismos que só 10% é codificante, tá? Que são esses daqui. Né? E esse daqui é aqueles que só 1% é codificante, inclusive da nossa espécie. Tá? Só 1% do nosso genoma é codificante. Então, ou seja, quando o genoma todo é codificante, existe, né, essa correlação, aqui o tamanho do genoma e tal, mas quando não é, você perde essa relação. Então, a parte codificante do genoma, ela aumenta com a complexidade do organismo. Só que a parte não codificante depende de outros fatores. Então, quando você começa a ter organismos mais complexos, você começa a ter uma grande parte do genoma que não é codificante. Então, essa relação deixa de
deixa de acontecer. Isso é o que a gente chama de paradoxo do valor C, ou seja, o tamanho do genoma não reflete a complexidade dos organismos. Tá? Esse gráfico aqui mostra, né, vários organismos diferentes, de bactérias, né, o arroz, mosquito, galinha, humano, camundongo. Né? O barra azul mostra o tamanho do genoma, tá certo? Então, na barra azul você vê que não tem uma correlação. O arroz, por exemplo, que eu já tinha falado, tem um genoma muito grande. Né? Agora, quando a gente olha para o número de genes, aí você consegue enxergar uma certa correlação. Então você vê que esses, né, claro, o camundongo tem mais genes que os humanos, mas, né, o camundongo também é um mamífero complexo, assim como os humanos, né, em termos de organização celular, estrutural, não tem grandes diferenças, tá? A gente já vê, por exemplo, que, né, rãs, peixes já tem, apesar de ter um genoma grande, né, um peixe ele tem a quantidade de genes menor. Né, mosquito, mosca, né, a diferença é engraçada, a diferença do mosquito para a mosca, né, bem grande, o mosquito tem muito mais genes que uma mosca, meio esquisito, né, mas tudo bem. O arroz tem bastante genes, então, ou seja, aí você já tem uma certa relação, não é uma correlação perfeita, mas tem uma certa relação da parte codificante, ou seja, do número de genes e não do tamanho do genoma como um todo. Então, ou seja, grande parte do genoma, né, principalmente dos eucariotos multicelulares, é formado por DNA que não codifica. Tá? Esse DNA não codificador, ele já foi chamado, inclusive, de DNA lixo, né? Era uma expressão que se usava, junk DNA, ou seja, DNA lixo, DNA que não serve para nada. Na verdade, essa noção mudou, né? Você está lá, não necessariamente a gente sabe para que serve, não necessariamente ele vai codificar alguma coisa que vai ter um valor funcional naquele esquema tradicional, né? DNA, RNA, proteína. Mas ele deve estar lá por alguma razão, né? Ele não deve estar lá à toa, ele deve ter algum papel. E grande parte desse DNA é formado por introns, que tem um papel fundamental, a gente vai falar daqui a pouco sobre splice alternativo, e DNA intergênico, que serve, né, para regulação gênica, organização da atividade, né, gênica. Você tem o DNA egoísta, que a gente fala, né, que são esses elementos móveis que se multiplicam no genoma e se inserem em outros pontos do genoma. A gente tem microRNAs, né, que foram descobertos nas últimas décadas, né, tipos de DNA, RNA que não eram conhecidos, os microRNAs e os silenciadores, né, o siRNA, que são pequenos segmentos de RNA que têm uma função reguladora muito importante. Tá? Então, tudo isso, né, que é codificado a partir do DNA. Então, tudo isso começou a preencher esse espaço, né, então a gente tende a não usar mais esse termo DNA lixo, né, ele não faz muito sentido mais. E a estrutura do genoma, né, quando a gente compara, por exemplo, procariontes e eucariontes, claro, né, os procariontes têm um genoma muito mais compacto, mais, né, sem desperdício, tá certo? Geralmente com genes e poucas regiões intergênicas, assim como os eucariotos unicelulares, que apesar de ter exons e introns, é uma quantidade muito pequena, tá? Já os eucariotos multicelulares têm muito mais introns e exons e têm regiões intergênicas muito grandes, tá bom? Quando a gente olha, por exemplo, né, para um genoma humano, a gente vê essa estrutura aqui, tá? Como eu falei já, metade do genoma humano é de sequências repetidas e a outra metade é de sequências únicas. Então, metade é de sequência repetida. Essas sequências repetidas são de vários tipos, mas grande parte delas a gente pode agrupar no que a gente chama de transposons, tá certo? Que são repetições, elementos repetidos que se inseriram, que foram duplicados e se inseriram em posições adjacentes ou distantes ao longo do tempo. Tá? Então, você tem sequências curtas e longas, intercalares, espaçadas, inseridas no genoma, certo? Você tem as sequências únicas, né? Você tem uma parte que são os genes, nesses genes você tem uma parte enorme de introns, tá certo? Então, nessa parte aqui que, né, não é codificante, a parte codificante é muito pequena, e você tem uma porção grande de DNA não repetitivo que não está nos introns e também não está nos códons, tá certo? Que muitas vezes está associado à regulação gênica. O papel dos introns é fundamental, né? Foi um papel que os introns têm muito importante é permitir a diversificação. Então, a partir de uma mesma sequência de DNA, você pode ter a montagem de proteínas diferentes, porque você vai ter partes diferentes de exons que são montados para formar proteínas diferentes em diferentes tecidos, por exemplo, diferentes partes dos tecidos, diferentes tecidos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem
a tropomiosina, a alfa-tropomiosina, você tem esse gene aqui, com vários os introns estão em laranja aqui, vários exons, e em diferentes tecidos você tem diferentes montagens, né, diferentes exons compondo. Então, por exemplo, esse exon aqui, 1B, ele faz parte, né, ele é codificado na molécula que vai aqui para o cérebro, mas ele não é codificado na molécula que está indo para o músculo estriado, por exemplo, ele não faz parte dessa proteína. Né? Já o 3, o 4 e o 5 fazem parte de todas elas. Tá? O 6B, por exemplo, está ausente no fibroblasto. Tá bom? Então você tem montagens diferentes dependendo. Então, o mesmo gene pode gerar produtos diferentes. Tá? Então, isso explica um pouco por que só com uma pequena parte do genoma codificante, na verdade, você pode ter várias funções alternativas. Certo? Quando a gente compara genomas de diferentes espécies, a gente consegue reconstruir a história, bem a história da evolução desses genomas, tá? Então, por exemplo, esse peixinho aqui, esse baiacuzinho aqui, ele tem um genoma muito pequeno, na época era o menor genoma de vertebrados que tinha, não sei se continua até hoje, isso é de 2004, né? Então, o que acontece, né? Foi feita uma comparação do genoma dele, né, Tetraodon, e do genoma humano, tá? Para tentar inferir como seria o genoma do ancestral comum mais recente desses dois grupos, né, de humanos e desse peixe, por exemplo, que seria o ancestral, né, de vertebrados lá. Então, acreditava que ele teria um genoma com 12 cromossomos e que ao longo da evolução esses cromossomos foram, esses genes, ou genomas ou cromossomos foram duplicando, né, geralmente partes dos genes foram duplicando. Então, no peixe, por exemplo, várias duplicações e fusões que levaram a esse padrão. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, um mapa mostrando os cromossomos desse peixe, o genoma dele, e as duplicações representadas. Então, por exemplo, o cromossomo 14 e o cromossomo 10 são basicamente produto da duplicação, são quase idênticos, né? Então, quando a gente compara aqui, né, o cromossomo 10 e o cromossomo 14, né, os dois estão com a parte laranja, né, que são produto da duplicação, tá certo? São partes homólogas entre si. E quando a gente compara com o genoma humano, a gente vê que essas mesmas sequências estão presentes no cromossomo 14, no cromossomo 6, no cromossomo 2 aqui, essas partes laranjas aqui são homólogas dessas partes laranjas aqui. Ou seja, são produto da evolução a partir do ancestral comum, tá? Então, quando a gente compara os dois genomas, a gente vê aonde que os elementos estão nos dois, né? Então, essa parte azul aqui, por exemplo, que está no cromossomo 1, no cromossomo 15, no humano ele está no cromossomo 1, tem um pedacinho no cromossomo 3, um pedacinho aqui no cromossomo 19, e assim por diante. Então, enquanto na linhagem que levou os humanos, né, você teve uma grande quantidade de elementos transponíveis, né, desses elementos transponíveis, translocações e fusões, no caso do genoma do peixe, você teve mais duplicações e fusões. Tá? Então a gente consegue reconstruir, né, o genoma ancestral e inferir as mudanças evolutivas que teriam acontecido ao longo do tempo. Tá? Claro, aqui eu estou pegando duas espécies, se a gente tiver o genoma de muitas espécies, a gente consegue fazer essa reconstrução de uma forma muito melhor. Bom, isso então sobre a estrutura dos genomas. No próximo episódio a gente vai ver sobre como que o genoma se estrutura, né? Ou seja, como que é a origem de novos genes nesses genomas.